Nunca aceite ser tratado ou tratada abaixo do que você merece, a ponto de se acostumar com isso. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato, as lives onde eu me aprofundo nos textos que eu posto no meu Instagram, né? Onde vocês colocam lá a hashtag Live do Burigato, colocam suas dúvidas, as que tem mais desses comentários eu venho aqui e abordo. Inclusive, se você está vendo no YouTube, na descrição tem um texto o qual eu estou falando, tá certo? E também participe do meu canal do Telegram, onde eu mando áudios exclusivos, uma série de coisas exclusivas e ainda aviso quando eu entro ao vivo, quando eu posto coisas novas e tudo mais, beleza? E vamos falar então sobre esse tema que é tão importante hoje, né? A gente aceitar ser tratado abaixo do que a gente merece, né? E aí a gente até se acostuma com esse tipo de tratamento a ponto de achar que isso é normal, né? Mas, inclusive até vou explicar esse conceito. Hoje recebi duas perguntas muito interessantes, inclusive é de uma assinante do Reflexões, que é o Clube do Livro do Thiago Burigato. Inclusive, hoje é o penúltimo dia com os valores promocionais do Reflexões, o Clube do Livro do Thiago Burigato. Se você não sabe o que é isso, aqui embaixo no YouTube eu vou deixar na descrição um vídeo onde eu explico e o link para você se inscrever, porque amanhã, dia 31 de janeiro, às 23h59, os valores promocionais saem do ar. Beleza? Certo? Então, fique esperto aí, tá bom? E se você tá ao vivo aqui comigo, já entrou uma galera, depois vai aqui nos links que eu deixei na minha bio, né? Biografia, todo mundo fala bio, mas vamos lá. Certo, vamos começar então. Nunca aceite ser tratada abaixo do que você merece a ponto de se acostumar com isso. Já começou o conteúdo, tá? Mas já vai um aviso que faz parte do conteúdo. Se você acha que eu vou vir aqui pregar que você é um santo, uma santa, uma vítima, que as pessoas cruéis do mundo te tratam mal e que você precisa acordar para a realidade porque você é uma vítima, não, isso nunca vai acontecer, tá? Eu sempre vou fazer o quê? A mesma construção de argumento e de situação que eu faço. E isso é bater muito mais em você do que na outra pessoa. Se você não entende isso ainda, sinto muito, você tem que voltar algumas casas aí, você tem que assistir outras lives, você tem que começar do zero, porque realmente isso é muito importante. Até porque não tem como eliminar todas as pessoas que te tratam mal do mundo. Logo, o que você precisa fazer? Aprender a fazer duas coisas. A trabalhar melhor sua percepção e aprender a lidar melhor com isso. Quando você faz essas duas coisas, você seleciona melhor as pessoas que estão perto de você, consequentemente, você não tem mais tantos esses problemas de relacionamento. Tudo bem? Então, eu sempre vou focar e construir a partir do seu ponto de vista, a partir da sua percepção, a partir de você. Então não venha aqui querer que eu fique culpando os outros, porque eu tô falando com você e não com o maltratante, que quer que seja. Beleza? Entenda isso profundamente, tá? Vamos lá então, Aí, vamos lá. Vamos pegar então já a construção do nosso pensamento. Fui maltratado, isso acontece, isso não é 100% culpa sua, eu sei disso, tá bom? Tem gente que acha que, não, o Thiago fala só de mim, então quer dizer que é minha culpa. Não, eu quero falar do que dá pra gente resolver, não do que não dá, né? Até porque eu não posso, se eu culpar outro só, o que vai mudar na tua vida? Você vai ficar bem, mas você vai continuar perpetuando esses problemas porque você não aprende a lidar com isso, certo? Então, o que acontece? Fomos maltratados num relacionamento, terminamos um relacionamento ou alguma coisa nesse sentido, certo? Beijo no coração de todos que estão chegando aí, show de bola. Eu só vou continuar para não perder a linha de raciocínio, tá bom? Bonjour de Luxemburgo, acho que é Luxemburgo, tá escrito Luxemburgo. Mas show de bola, seja muito bem-vindo, estamos muito além do Brasil, show de bola. Então o que acontece? Aí fomos maltratados, a gente busca explicações simples. Aí o que nos apaixona geralmente? Aquelas explicações básicas das frases de efeito que a gente encontra e posta nos nossos status do WhatsApp, do Stories e tudo mais. Que por exemplo, é simples. É só ser o melhor que eu posso ser. É só eu ser o melhor para o outro. Agora vamos lá. Se fosse tão simples assim, se fosse só ser a nossa melhor versão, por que diabos teríamos tanto problema de relacionamento? Por que diabos existiria um canal como o meu? Por que não é assim? Porque não é tão simples. Claro,
É um conceito real? É um conceito real. Mas aí a gente entra em uma série de dúvidas. Como fazer? Como eu sei que eu estou fazendo isso? Como eu sei que eu sou minha melhor versão? Até porque a gente sempre vai ter que evoluir em algum quesito. Então qual é o ponto? Cuidado com essa simplificação banal de conceitos que não te ajudam. Porque numa hora você coloca assim, é simples, é só ser a melhor versão que eu posso ser. Porque você tá lá achando que você é uma rainha, e você é um rei, e que você foi a melhor pessoa. E o outro, carrasco, canalha, sacana, foi um puta de um bosta pra mim. E eu sou a pessoa mais correta do mundo. Mas aí na sequência eu posto o quê? As pessoas não aceitam o nosso amor e papapá. Pera aí. Calma lá. Vamos trabalhar melhor isso daí. Então a primeira coisa é essa. Não é tão simples assim. Se fosse, não existiriam tantos canais. Então cuidado com essa sua simplificação de conceitos que muitas vezes você nem entende. E talvez eu também não, tá certo? Por isso eu estudo tanto todos os dias. Beleza. Mas aí qual que é o ponto? Então qual é a segunda questão? Primeiro simplificamos o que nós somos. A gente simplifica isso. Eu sou foda e a pessoa é uma idiota. Fim. Acabou. Solucionado o problema. Aí, o segundo ponto, a pessoa é uma idiota. Qual que é o ponto? Culpamos a pessoa 100% por 100% das coisas. A gente até faz assim, ó, para não parecer que a gente é arrogante, a gente ainda faz assim, quando a gente tá contando os nossos problemas. A gente fala assim, eu sei que eu também errei, mas é ridículo ouvir essa definição, porque, pô, peraí, eu sei que eu também errei, tá, mas errou no quê? Errou como? Errou quanto? Errou em que momento? Tem uma série de perguntas que a gente pula e aí a gente perpetua esses problemas. Então quando a gente não entende, fala, eu sei que eu também errei, mas a outra pessoa blá 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 blá, eu vou fazer o quê? Cometer os mesmos erros de novo e aí eu vou colher os mesmos problemas novamente. Então quando a gente culpa a pessoa, qual que é o grande ponto aí? Qual é a grande questão? Quando a gente entra num relacionamento, por exemplo, vamos supor, até coloco aqui, ó, já vou conectar dois pontos. Dificilmente sabemos onde a parada desandou, né? Então, se a gente olhar, primeiro, vamos pensar assim, saímos da simplificação. Eu falo assim, puta, quero saber aonde de fato foi o erro, pra gente entrar nessa linha de maltratar um ao outro dentro de um relacionamento. Eu quero identificar. Se você tentar fazer esse rastreamento, você não vai saber onde. Né? Por quê? Porque a coisa vai desandando e vai acontecendo tanta merda uma atrás da outra que a gente perde o fio da meada, a gente perde o fio da questão. E eu vou até ter uma pergunta que me mandaram, como que eu sei quando estamos recebendo menos do que a gente merece? Eu vou responder isso e talvez ela vá solucionar muito das questões aí, tá? Mas então culpamos a pessoa, aí a gente numa questão de conscienciosidade, a gente fala, não, peraí, mas deixa eu ver aonde eu errei. Aí a gente tenta rastrear, mas não acha. E aí a gente só acha o quê? O que dói, que é geralmente o quê? O erro que o outro cometeu, né? E aí entra uma questão fundamental dos relacionamentos. A maioria de nós não sabe conversar. Beleza? Esse é um grande problema. E se você começar a rastrear, eu já te instruo a fazer isso. Comece a rastrear pelas suas falhas de comunicação. Que é uma falha que eu comentei num vídeo e muita pessoa falando, o Thiago tá culpando a pessoa que fez a pergunta. É a simples falha do sempre e do nunca. Quando você, na primeira insatisfação que você tem no seu relacionamento, fala assim, ó, nossa, você sempre faz isso, ou nossa, você nunca faz isso, o que acontece? A outra pessoa sabe que aquilo é uma mentira. Por quê? Porque na percepção dela, é a primeira vez que ela comete aquele erro. Então, como sempre eu faço isso? Ou como eu nunca faço isso? Peraí. Ou, principalmente, quando você aponta um erro, que é o que a gente geralmente faz, que a gente generaliza, nossa, sempre as pessoas fazem isso. Nunca as pessoas fazem isso. O que acontece? Muito simples. A pessoa olha pro ponto de vista dela, e aí ela fala, não, mas peraí, semana passada eu não fiz isso. Se ela não fez isso, pronto, você já está errado. Logo, a sua comunicação ela é falha e ela mais cria problemas do que resolve. Logo, na sua insatisfação, você na verdade engrandece o problema, você engrandece o monstro, né? Tanto que por isso é tão importante uma aula que eu dei no Reflexões sobre conversas autênticas, sobre saber conversar, né? Porque se a gente não sabe se comunicar, se a gente não sabe expor o que está acontecendo de forma saudável, que é algo que eu vou dar uma dica no final da live, se a gente não sabe fazer isso, nós criamos e engrandecemos o problema.
Sacou? Logo, a gente volta pro início, que é aquela simplificação do ser melhor, a minha melhor versão, e você não foi porra nenhuma. Você não foi a sua melhor versão. Você talvez tenha sido a sua pior versão e não percebeu. E o que é pior, você hoje talvez seja pior ainda, porque você nem tem consciência do quão ruim você foi. Certo? Logo, a gente entra numa outra questão que é... Peraí, eu não devo aceitar ser tratado abaixo do que eu mereço. Tá certo, você tá certo, e eu vou falar disso. Mas peraí, como que você quer ser tratado melhor se você também não resolve, você também não fornece isso? Imagina, seria a mesma coisa que eu fazer o seguinte. Olha só que interessante, imagina. Vamos supor que você compre o meu curso. Você vai lá, Thiago, ó, eu vou comprar teu curso. Quanto que é? Ah, R$1.000. Beleza, você me dá R$100. Você me dá R$100. É a primeira parcela. Aí ao invés de te dar o curso de melhor qualidade, sabe o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu falo não, eu vou dar um curso meia boca, porque eu não sei se a pessoa vai pagar. Então, eu dou uma aulinha mais ou menos, eu dou uma coisa meio ruim, uma coisa meio basicona, uma coisa que não vai deixar a pessoa feliz, mas pelo menos eu não vou ser lesado, né? Aí, o que acontece? A pessoa vai se sentir mal e vai parar de me pagar. Quando ela para de me pagar, eu falo, tá vendo? Ó, por isso que eu não fui o meu melhor, por isso que eu não dei isso, por isso que eu não falei aquilo, porque você já não é a melhor pessoa, você não cumpre o que você promete e blá, 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 blá. Mas peraí, eu dei um serviço inferior ao que essa pessoa adquiriu de mim, sacou? E o que, Thiago, o que isso tem a ver com relacionamento? É muito simples. Quando você se entrega pra alguém, que há muito tempo atrás... Eu postava uma frase que sempre havia discussão, que era a seguinte: amor é sobre dar e não sobre receber. Aí até amigos meus discutiam comigo, não, tem que ter reciprocidade, porque a gente sempre foca nessas coisas, né? A gente não entende muitas vezes o que está inserido naquele contexto, e eu compreendo, porque antes de eu postar, eu demorei um bom tempo para aceitar aquela afirmação, né? Mas é muito simples, e aí eu sempre respondia da seguinte forma: falo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se amor é sobre dar e não sobre receber, se eu entendo isso e a minha namorada entende isso, o que vai acontecer no meio? Nós dois daremos. Consequentemente, nós dois receberemos. O problema é que não, a gente fala, não, amor é sobre reciprocidade. Eu tenho que dar só se eu receber de volta. Aí o que acontece? Vou ver se essa pessoa vai me dar primeiro. Aí eu dou um curso meia boca, a pessoa não paga e dá merda. Sacou a merda de tudo isso daqui? Olha como a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu escrevo textos. Perguntei esses dias no meu stories, vocês leem os textos? Vocês refletem sobre os textos? Porque só olhar a frase muitas vezes não é o suficiente. Logo, entenda, até escrever aqui, ó. Logo, entenda, não exija algo que você não dá. Mas também não aceite menos do que você dá. Certo? Olha só então que importante essa concepção. Antes de eu olhar para eu estar sendo maltratado ou maltratada, eu olho para o tipo de coisa que eu estou fornecendo. Imagina, a pessoa chegou para mim e comprou meu curso por R$1.000. Numa promessa. Eu falei, não, meu curso é bom, né? Porque a gente sempre vende, né? Inclusive até... um ponto que eu deixei passar, na parte de culpamos a pessoa, a gente, quando termina, quando dá, essa pessoa me enganou, ela falou que ela era alguém que ela não era. E muito provavelmente essa pessoa que te enganou tá falando a mesma coisa pros amigos dela. Por quê? Porque acha a mesma coisa de você. Você vendeu uma versão que você não é, né? E aí, puta, onde que a coisa desandou? Não sabemos, não dá pra rastrear, porque a gente só faz cagada. Então, qual que é o ponto? Voltando na questão do amor é sobre dar, quando eu olho para minha transação ali, eu não posso culpar o cara que parou de me pagar, porque eu nem forneci um serviço bom para ele. Então é nada mais justo do que essa pessoa pare de pagar. Só que aí vai entrar uma questão de percepção, que é onde eu quero trabalhar com você, que é, não, mas eu acho que eu dei o meu melhor curso. E a outra pessoa fala, mas eu acho que você não deu. E aí a gente vai ficar nessa guerra, não resolve nada, a pessoa paga menos, eu forneço menos, e fim. E aí, qual é a evolução que há nisso? Né? Então, entenda esse ponto fundamental. Não exija algo que você não dá. Então não aceite ser tratado abaixo do que você merece, mas aí a discussão principal é o que eu mereço, que é onde eu vou focar aqui. É o que eu mereço. Então não aceite menos. Não aceite menos do que você merece, mas também não exija mais do que o que você dá.
Porque se você exige mais do que o que você dá, a pessoa se sente lesada e, consequentemente, ela vai te dar menos. Então não faz sentido, sacou? É muito crucial. Quando você começa a estudar comunicação, quando você começa a entender a vírgula, onde o tom de voz faz desandar, onde aquela palavra que causa problemas, como por exemplo, se você lê livros como As 5 Linguagens do Amor, você vai começar a entender coisas. Tem até um outro livro muito legal do Gary Chapman, que é Coisas que Não Te Contaram sobre o Casamento, acho que alguma coisa assim. Dá uma olhada lá depois na Amazon. É muito importante. Então, poxa, peraí, você antes de olhar e ficar se vitimizando e falando pros seus amigos o quão coitadinho ou coitadinha você é, olha primeiro pra bosta que você foi pro outro. Não porque eu quero que você se culpe, mas porque se você não aprender a fornecer mais, você vai entrar em um outro relacionamento e vai receber menos de novo, e vai sofrer demais de novo, porque você não aprendeu porra nenhuma no que você acabou de viver. Por quê? Porque é só você ser a sua melhor versão. E a culpa é da outra pessoa que nunca aceitou o meu amor. Ah, pelo amor de Deus. Não, se é assim, você pode desenganar, vai ter um monte de amigo seu que vai te dar abraço, vai falar tadinho de você, mas se você quer ir participar das minhas lives e ver aqui a parada, você quer aprender e melhorar de fato, aprenda a ouvir as verdades que doem. E essas são as verdades que doem. E quando você começar a olhar para a tua vida com verdade, você vai começar a viver muito melhor. Tem até se eu não me engano, até dei uma live sobre isso. Se sua vida não está do jeito que você quer, experimente dizer a verdade. Então, esse é o ponto fundamental. Para de mentir para você. Para de mentir para você. Agora vamos lá. Então aí é onde entra. Então eu falei, não exija algo que você não dá, mas não aceite menos do que você dá. E aí entra o problema. Talvez eu não mereça. Talvez essa seja a merda. Nunca aceite ser tratado abaixo do que você merece. Mas talvez você não mereça mais do que você está recebendo. Aí está grande parte do problema. Tá bom? Mas para você que é um santo e que sabe que dá muito mais, porque sempre tem um santinho, eu vou falar sobre isso também. Então calma, antes de você ir dar o dislike ou ir me xingar no comentário, calma, assista até o final. Beleza? Então, agora o ponto é, e se eu mereço? E se eu mereço? Ó, eu já vou entrar nas perguntas. Minha queridíssima Acirante do Reflexões, já até falo aqui novamente, valores promocionais, hoje é o penúltimo dia, amanhã acaba, depois é valor normal, e link aqui na descrição se você está assistindo no YouTube, link aqui se você está ao vivo comigo no Instagram. Beleza? Vamos lá, então já vou entrar nas perguntas. Se não conectar com e se eu mereço, eu vou fazer a melhor junção, tá? Mas eu acho que se conecta, que é o seguinte, ela me perguntou, como saber quando estamos recebendo menos do que merecemos? A primeira coisa que nós precisamos olhar para uma relação, para a gente entender, peraí, eu estou recebendo menos do que eu mereço, é uma palavra simples, que é insatisfação. Se eu estou me sentindo insatisfeito, provavelmente eu estou recebendo menos do que eu mereço. Ou pelo menos essa é a minha percepção. É aí que você tem que entrar. Ó, tem uma coisa que é fundamental, que as pessoas acham, não se convença disso, tá? Que é o seguinte, tem pessoas que vão falar assim, nossa, mas você, não você, Thiago, ou você, sim, mas, as pessoas querem ficar conversando muita coisa, muita minúcia, vamos viver, só vamos fazer as coisas, viver no automático. Não faça isso, tá? Porque isso se todo mundo vivesse no automático e desse certo, a maioria das pessoas teriam a vida perfeita, certo? Que não é o caso. Então, o que acontece? No seu relacionamento, como saber quando estamos recebendo menos do que merecemos? Pela insatisfação. Quando surge a insatisfação, eu preciso parar imediatamente e olhar para o meu relacionamento e falar, tá, pelo que eu estou insatisfeito? Né? E aí você vai centralizar o problema. Talvez seja porque a pessoa saiu e não te avisou, porque a pessoa te deixou falando num dia e blá, blá, blá. E aí você vai, entender. Peraí, eu tô exagerando? Realmente isso aí é uma besteira? Não é, porque eu não forneço, eu faço o contrário. Então você entende um pouco a sua insatisfação. Quando você entende a sua insatisfação, você vai lá conversar com a pessoa. E aí tem uma diferença muito grande do que é o que geralmente a gente faz, né? Que é o seguinte... A gente geralmente acusa, culpa, que é o que eu falei. Poxa, ou a gente não resolve. E aí quando chega deixa acontecer mais uma vez. Eu vou ver, se acontecer de novo eu falo.
Se acontecer, dá, acontece. Se acontecer de novo, eu falo. A gente não se impõe, a gente não se coloca. Aí o que acontece? Quando dá merda de novo, ou até quando dá a primeira vez, entra o tom que é a comunicação péssima. Que é o seguinte, poxa, você sempre me deixa falando quando você vai dormir. Ou, poxa, você sempre sai com seus amigos sem me avisar. Ou sempre blá blá blá. Peraí, sempre? Aí é onde a merda desanda total. Não é assim que você deve comunicar. Então, falando de forma geral, né, porque não dá para abordar todo tipo de problema, é o seguinte, se sentiu insatisfeito, você vai comunicar da seguinte forma para a pessoa. Você vai virar para a pessoa que você ama, que você gosta, que você está se relacionando, ou que você almeja se relacionar e vai falar a seguinte coisa. Olha, aconteceu A, e aí você descreve o problema. E eu me senti assim. É totalmente diferente. O problema não é a atitude da pessoa, é como você se sentiu. Você não está culpando a pessoa, você só está falando de um sentimento seu. Aí você pode achar que isso é uma besteira. Testa essa porra, põe em prática isso para você ver a diferença de reação da pessoa na tua frente. Quando você virar para a pessoa e falar assim, ó, você sempre me deixa falando. Você tá falando da atitude dela e culpando a pessoa. Agora, quando você fala assim, ó, ontem você me deixou falando, pelo menos foi assim que eu entendi, né? Porque a gente tava conversando e tal e você dormiu. Vamos supor que seja isso, tá? Aí o que acontece? Você fala, e eu me senti abandonada. Talvez seja uma palavra muito forte pra isso, né? Mas, sei lá, eu me senti estranha, ou me senti estranho, porque geralmente eu me despeço e tudo mais. E aí a pessoa vai falar, poxa, talvez ela fala, putz, sério, eu não sabia. E aí, se você puder, só quando você resolver dormir, me falar tchau. E é claro que eu sei que eu tô pegando um exemplo bem banal, mas é isso mesmo. É ali que a coisa desanda. Porque é numa dessa que você deixa acontecer 4 vezes, e na quinta você fala, porra, você sempre me deixa falando, eu acho que você tá com alguém. Você explode. Então, na insatisfação, você trabalha a sua comunicação. E esse frame é um dos mais poderosos que eu já ensinei, testei e vi dando resultados fundamentais. Então, você não culpa a pessoa. E é só você olhar quando que uma discussão piora. Ela piora quando há a acusação. Quando eu falo que você tá errado, né? Você nunca faz isso. Então tanto que até tô abordando muito isso no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas lá dentro do Reflexões. Porque quando você corrige a sua comunicação, a coisa muda totalmente de figura. E aí continuar, ó, e aí a pergunta dela continua que é, e por cobrar? Isso já indica uma situação de não reciprocidade do outro? Então, ela tá querendo dizer o seguinte, ó, como eu sei quando eu tô recebendo menos, e aí se eu cobro, é porque eu tô recebendo menos? Isso indica que a pessoa já não está me dando ou não está havendo reciprocidade? Talvez sim, talvez não. Talvez você esteja insatisfeito ou insatisfeita por algo que você nem dá, certo? Talvez você sempre não deu atenção. E olha eu falando sempre aqui, tá vendo como é automático? Talvez você dificilmente dê atenção para seu namorado ou para sua namorada, só que aí quando ela ou ele não fez isso, doeu tanto em você, porque você é um puta de um idiota, ou uma idiota que só quer receber e não quer dar, e aí você foi lá e falou. Mas aí quando você faz essa análise que eu acabei de fazer aqui com vocês, peraí, mas por que eu tô insatisfeito? Será que eu faço isso também? Você começa a corrigir, e aí você olha pra pessoa, e vamos supor que você, mais uma dica. Vamos supor que você olhou para um problema, aí você sempre deixa a pessoa livre, né? No sentido de assim, você vai lá e não dá atenção pra ela. Aí um dia, essa pessoa não deu atenção pra você, aí você ficou puto. Mas aí você, percebeu que você não dá atenção, né? E aí você vira pra pessoa e fala assim, amor, sei lá, poxa, sabe o que eu percebi? Eu percebi que ontem você me deu menos atenção do que eu tô acostumado. Mas quer saber de uma coisa? Eu acho que isso foi porque eu faço isso com você geralmente. Olha que diferença. Porra, como alguém pode virar e falar que... Cara, que você não entende que é diferente demais essa colocação e que é difícil pra cacete fazer isso, eu não sei onde você tá. Eu já falei, volta 10 casas. Mas qual que é a questão? Quando você muda totalmente a conexão, ao invés de chegar e falar assim, poxa amor, hoje você nem me deu atenção, né?
Porque talvez inconscientemente ela pense, ou ele pense, como assim você tá me cobrando sendo que você nunca me dá atenção? E aí você que é todo o paquitão ou a pactona, mas como assim você nunca falou isso pra mim? Ó, nunca aí de novo. E talvez seja verdade. Então, aí, talvez você que tá acusando falar é verdade. Eu nunca falei isso pra você. Então vamos lá. Posso te falar agora o que de fato acontece? Pode. Você dissolve. Quando você não acusa, é muito simples. Quando você acusa, e pode ser qualquer palavra, a pessoa é defensiva, ela não quer ceder totalmente porque ela não quer se sentir inferior, né? E aí tem gente que fala, tem gente que pega e, não, mas isso é besteira e tal. Eu não ligo de me sentir inferior. Pelo amor de Deus, todo mundo tem dificuldade com essa porra. Tanto que ontem eu tava assistindo um documentário muito legal na Netflix, né? E aí tinha uma menininha que tava falando com a mãe dela, ela falou assim, mãe, ela ia tomar um remédio e falou assim, mãe, bem pequenininha mesmo, devia ter 4, 5 anos. Mãe, depois eu tomar um remédio eu vou me trocar, né? Ela, isso, e eu vou me trocar sozinha, né? Porque eu já sou uma mulher. Olha que é interessante você olhar, porque isso mostra que, poxa, peraí, olha uma menina tão novinha, já querendo mostrar a sua independência, querendo mostrar que é ela que decide, que é ela que toma as decisões, que é ela que faz. Logo, é algo muito, muito intrínseco dentro de nós, e já até tem não está mais disponível, só está no portal, onde eu falo da opinião própria. E a primeira das opiniões próprias que nós temos é que as coisas acontecem na nossa vida por nossa vontade e não pela do outro. Então, quando você dá essa comunicação que eu acabei de dar, que eu acabei de explicar para vocês, você dissolve a resistência da pessoa. Isso é lindo. Você vai olhar, você vai ver a cara daquela pessoa não sendo mais tão defensiva. Você vai prestar atenção na linguagem corporal dessa pessoa e você vai prestar e você vai compreender que ela se dissolveu a partir do seu encanto, que é apenas uma comunicação eficaz. Sacou? Então, e se eu mereço, Thiago, você tem que olhar para isso. Você tem que olhar se no momento de insatisfação você foi lá e se posicionou. Se no momento de insatisfação você identificou que nem você dá isso que você quer. Então não tem como você esperar. E aí é onde entra um grande ponto, que é do você não aceitar menos do que você oferece. Você olha a sua insatisfação, aí você vê que você quer mais. Mas aí você percebe que você não dá. Aí você vai lá e dá, certo? Né? Então você dá mais atenção se você quer mais atenção, por exemplo. Mas aí você dá atenção. E aí a pessoa não te dá atenção. Aí você dá mais. A pessoa não te dá. Você liga o alerta. E aí você pega e aplica o que eu acabei de falar. Peraí, não aceite ser tratado abaixo do que você merece. A ponto de se acostumar. Porque daqui a pouco, é o que eu falei no áudio do Telegram. Você vai começar a se esforçar tanto para fazer o seu relacionamento acontecer, que qualquer migalha que a pessoa jogar, você vai comer como se fosse um banquete. E não é um banquete, é uma migalha. Não confunda isso. Qual que é o ponto então? Aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu três, só pra gente quantificar, no terceiro, é facão. É o seguinte, olha, eu já falei uma, já falei duas, já falei três. É uma coisa que eu sinto muito. Não sei se você foi assim em outros relacionamentos, se é dessa forma pra você, mas pra mim não é. Pra mim não está bom. Eu não aceito isso. Até porque eu não te dou menos do que isso. Então se você não está disposto ou disposta a me dar isso, tudo bem, só seja honesto. Olha no meu olho e fala, eu não estou disposto ou disposta a te dar isso. É isso? Outra coisa que você... Nossa, porque a pessoa vai... Aí, você não está culpando a pessoa. Você está questionando. Você não está disposta? Você não quer? Ou seja, vontade própria. Você não está questionando. Você não está falando você não está. Eu estou perguntando se você não está. E aí talvez essa pessoa acorde e vire para você e fale, nossa, você tem razão. Ou talvez ela brigue. E se ela brigar com você, aí você vai falar assim, tá respondida a pergunta. E aí você vai seguir em frente. Porque a vida é desse jeito também. Não é tudo que tem salvação, infelizmente. Sacou? Então assim, para concluir, entenda. Essa construção é fundamental. Para de olhar para os problemas da tua vida e se sentir vítima. Porque na grande maioria você causou isso. Existem pessoas más, existem pessoas péssimas, existe tudo isso. E elas vão existir para sempre. E talvez você seja uma delas sem saber.
Por isso a percepção é tão importante. Você vai começar a olhar e primeiro entender se você não é essa filha da mãe ou esse filho da mãe que você não gosta. Essa é a primeira questão. E a segunda é que quando você parar de ser essa pessoa, você automaticamente não aceitará esse tipo de pessoa perto de você. Por isso é tão importante ser verdadeiro, por exemplo, num sentido simplificado, para a gente não explorar mais um ponto, que é, quando você geralmente é verdadeiro, você atrai pessoas mais verdadeiras, porque você não aceita tão fortemente a parada da falsidade e por aí vai. Sacou? Então é muito importante sempre, e aí cabe essa palavra, trabalhar a sua percepção. Trabalhe a sua percepção. E essa construção é magnífica para isso. Então agora, depois que você assistiu essa live, senta a bundinha na tua cadeira, ou depois, se não der agora, mas vai lá e reflita. E aplique. Eu te garanto que sua vida será totalmente diferente do que ela é, se você fizer essa percepção. Não que você nunca mais vai se perder, ou que você sempre vai ser muito inteligente e sábio para identificar as pessoas que são ruins. Mas, como eu expliquei na última aula que eu lancei no portal, imagine quanto sofrimento você teria se poupado se você soubesse entender melhor as pessoas. Se você conseguisse classificar melhor naquele momento que você deveria ter classificado e não ter dado mais 2 passos, né? Então, quando a gente aprende a fazer isso, a gente para. A gente dá alguns passos atrás, sofre demais, mas sofre menos do que sofreria se tivesse ido até lá na frente com essa pessoa. Essa é a live. Se você gostou, tá o texto aqui embaixo. Entra pro canal do Telegram e entra pro Reflexões com os Valores Promocionais para aprender diretamente comigo tudo isso de forma aprofundada através dos livros que eu estudo e uma comunidade exclusiva e uma série de coisas. Vou deixar os links aqui abaixo, beleza? E é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.